Olá, estamos no ar com Gente Negócios. Hoje é um dia em que a gente parou, a produção falou assim, vamos embora tentar discutir empreendedorismo no Brasil. Porque o Brasil resiste a não ter uma cultura empreendedora. Porque o Brasil, nos últimos anos, resolveu combater a classe empresarial, a classe que emprega, os empresários. Por que tem tanta polêmica? Por que os empresários não se sentem acolhidos quando são geradores de empregos no Brasil, além do setor público, né? Que procura cada vez mais inchar as máquinas, empregar em massa. E nós sabemos o objetivo final disso. E também eles não se sentem acolhidos quando o assunto é motivação e reconhecimento da sua contribuição para o mercado. Os empresários se ressentem de pagar impostos altíssimos, contribuir para a economia, mas a sociedade em si, às vezes, não, segundo eles, não os aceita como deveria. Hoje nós trouxemos para bater um papo sobre isso e muito mais, claro, o consultor político, pós-doutor em ciência política pelo Instituto Ibero-Americano, em Berlim, na Alemanha, mestre pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, doutor em ciência política e sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, e hoje ele coordena o Núcleo de Estudos Políticos Eleitorais da Universidade Federal do Piauí, UNEP. Eu converso nesse momento com o professor Kleber de Deus para bater esse papo e a gente traçar aqui panoramas diferentes para instigar a sua cabeça e a sua imaginação. Doutor Kleber, um prazer recebê-lo. Obrigado. Ter aberto espaço na sua agenda para bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, que esse é um assunto de extrema relevância para o nosso Estado e é ausente do nosso Estado e do Brasil de maneira geral. Né? Pois é. E é ausente dessa agenda tanto da classe política e, vamos dizer, a classe empresarial parece que agora está tentando acordar para esse problema tão importante. Muitas vezes a própria classe empresarial fica submissa a uma situação de governo, de dependência do governo. Porque a classe empresarial tem que levar suas demandas para onde? Para o executivo e para o legislativo. Por exemplo, olha, nós temos demanda X, desempenhamos determinadas funções e essas funções são essenciais para a economia e, consequentemente, para gerar empregos e distribuir renda. Sem isso, não há possibilidade de fazer inovação tecnológica. E esse debate, Virginia, ele é completamente ausente da universidade brasileira de um modo geral, salvo as ilhas de exceções que nós sabemos que sempre há. Mas, em regra, esse debate, a academia tem uma aversão a discutir capitalismo e empreendedorismo. Então, vamos embora começar falando sobre a cultura empreendedora dentro do seio acadêmico. Por que, doutor, que o senhor acredita que o Brasil não conseguiu desvencilhar-se dessa cultura paternalista do tempo do Brasil Império, em que a população ela tem que ser simplesmente colocada no colo pelo poder público, pela hierarquia suprema do poder, por exemplo, do poder executivo? Esse é um ponto central nessa discussão. Nós temos esse laço histórico, nós não separamos ainda, vamos dizer, o público e o privado. O que significa dizer isso? Que, de uma certa maneira, a economia não se separou da política. E a nossa mentalidade, como nós falávamos anteriormente, ela é completamente estatista. Ou seja, depende, eu quero algum benefício do Estado. Eu não quero meios de desenvolver mecanismo de produção. Eu prefiro ter uma renda ou ser assistido para usar esse sistema. Somos uma economia de assistir, não é uma economia basicamente, como que a gente diz, uma economia de renda, sobrevivemos de renda, e nós não investimos num capital social ou no capital humano que possa ter essa perspectiva. Dizer, olha, o empresário é quem emprega, basta olharmos os principais países do mundo. Quem tem os maiores centros de tecnologia são os grandes países capitalistas do mundo. E são exatamente esses que têm os maiores polos tecnológicos nas diversas áreas, que produz tecnologia e exporta para nós. E nós não desenvolvemos isso. Então, isso é uma coisa que foi construída, como você também mencionou, e que, salvo um ou outro ponto, começa a sofrer uma modificação. Nas áreas de exatas, por exemplo, em pesquisa, um grande centro é o COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trabalha na área exatamente de petróleo, etc, etc. Mas poucas indústrias, porque pesquisa significa investir. O retorno não é imediato. Tá? E como a gente tem, além da cultura estatista, temos essa cultura imediatista do benefício já. Não é isso. Então, isso também tem que partir, é uma relação de mão dupla.
O empresário vai ter que ter essa noção. Claro que um microempresário não vai poder investir de uma hora para outra em ciência e tecnologia, não é isso. Nós temos que buscar parcerias com, vamos dizer, as associações de empresários. Tem que se levar essas demandas para as universidades públicas e dizer, bom, nós temos potenciais X. O que nós vamos fazer aqui? Então, esse talvez seja um primeiro passo para que a universidade possa, pública brasileira, exercer essa função. Porque nós temos outros centros, institutos de pesquisas privados que desenvolvem, por exemplo, hoje um grande nome, permita-me citar aqui, é o INSPER, em São Paulo. Talvez seja um exemplo hoje, as fundações, as FGVs, conseguem captar, desenvolver trabalhos que captam recursos exatamente para se manterem, não depender exclusivamente de benefício estatal. Vamos lá, então, voltar para o seio acadêmico. O senhor considera que existe algum tipo de esforço, tanto no público como no privado, mas principalmente no público, para remodelar esse sistema acadêmico ou não? Não. No momento, no Brasil, não. Zero esforço? O esforço praticamente, no meu entendimento, é inexistente. Talvez dois, é exceção, que eu quero dizer. Regra não é, porque, na verdade, a gente nota ter uma certa aversão dos discentes, quando a gente fala, olha, isso é o capitalismo que emprega, não é o Estado. O Estado não vai ter emprego, não adianta se formar em diversas áreas, por exemplo. Forma-se uma área que tem mais profissional no Brasil, profissionais, que é a área de, por exemplo, de direito. Tem mais de 1.300 faculdades de direito, mais do que no resto do mundo. Para onde é que essas pessoas vão? Para o Estado desenvolver? Então, não tem, com as economias assistidas que nós falávamos também, onde o número de trabalhadores formais cada vez menor do que o número de assistidos. Então, como é que você vai... Se não tem arrecadação, não tem recurso para se investir. Assistido significa isso, que o Estado está mantendo alguém e vai manter por muito tempo, indefinidamente. Se não inclui isso numa lógica de produção, num sistema produtivo maior, aproveitando os benefícios, as potencialidades que os estados têm, torna-se praticamente inviável. E aí a universidade tem que exercer este papel, a sua função social, porque a iniciativa privada, o mercado, quer dizer, eles faz parte dessa sociedade. E é eles que empregam, tá? Em maior quantidade. Se a distorção salarial ou a má distribuição de renda é um problema, isso tem que ser discutido, mas a inclusão tem que vir pela essa via do mercado, via empresariado. Quando a gente fala sobre tudo isso, fica se imaginando um panorama de futuro, mais futurista para o Brasil. Esse plano de futuro para a nação que deveria passar para uma nação empreendedora, uma nação que tem hoje um foco agrícola e um potencial agrícola em franco desenvolvimento, crescimento. O Brasil é uma nação agrícola vitoriosa nesse segmento. Imagina-se que, quando se fala de visão de futuro, como estamos hoje, se continuarmos segundo sua visão como estudioso, como professor na área, como doutor na área, nós podemos ter nos próximos anos, além dos prejuízos econômicos que já temos, com nossos problemas todos de inflação e esse sobe e desce do Brasil da economia, e a falta de investimento dentro do seu acadêmico, nos próximos anos a gente pode regredir, principalmente dentro dessa plataforma que a gente fala de empreendedorismo, regredir principalmente em que setores? Já que não temos investimento em pesquisa, é muito baixo. Já que a qualidade do ensino é ruim e a população sai da universidade com o ensino superior, mas com péssima qualidade de formação. Já herda um capital social, um background muito baixo, quando entra na universidade. Então, você menciona o setor, vamos dizer, do agrobusiness, que é responsável por praticamente 1/3 do PIB brasileiro. Aí, se nós pegarmos o Brasil com a potencialidade que tem de desenvolver energia renovável, tá? Esse é o mínimo, então, que a gente faz ainda, né? Aí nós produzimos, mas nós não conseguimos, por exemplo, transmitir, tá? Isso é algo assim surreal. Pensar eu produzo, mas eu não consigo distribuir. Então, essas são pensadas com a lógica exclusivamente política. E se essa mentalidade perdurar, inclusive, a gente pode perder isso para outros países do mundo, que também tem, embora o Brasil seja esse grande último país do mundo, com esse potencial enorme de produção, mas muitos setores criam entraves para o desenvolvimento desse ramo da economia, que é fundamental, porque é uma rede, né? Ele é uma rede que vai empregando muita gente. Eu costumo usar a metáfora quando as pessoas dizem, olha,
Tá, esse arroz que você come, a soja, o óleo de soja, você acha que vem de onde? Não é da agricultura familiar. Não estou dizendo que a agricultura familiar não seja importante, mas não dá para se comer tudo de matéria orgânica, tá? Para alimentar uma população imensa como a do Brasil, principalmente exportar. Então, a visão que eu tenho é que isso precisa ser mudado, mas no momento surgem polos isolados que tentam discutir essa questão. E uma questão central para que isso possa ser resolvido, Virginia, é a questão de desburocratizar, tornar a questão mais acessível de incentivar a iniciativa privada. Por isso que eu mencionava, então, o setor empresarial, que na verdade os setores têm que reivindicar as suas demandas junto ao executivo e legislativo. Claramente, se nós compararmos o Piauí e o Ceará, você deve lembrar, na década de 80, basicamente eram 2 estados iguais em termos de produção. O Ceará hoje tem porto, tem tudo, etc, etc. Inclusive linhas de voo diretos, basicamente todos os dias para a Europa. E nós estagnamos. Isso é uma opção. Tá? Isso foi exatamente de um grupo de empresários que rompeu no estado do Ceará com essa visão que se apossou, ganhou as eleições e começou a implementar essa visão de empreendedorismo e da iniciativa privada no estado do Ceará. Isso a partir de 86, com os chamados governos da mudança, com o Tasso Gereissati. Ele começou a iniciar. Que é um empreendedor nato, deu grande contribuição, né, para a economia, não só do Ceará, do Brasil, e dentro do contexto mundial, na indústria do turismo e no Nordeste. Doutor Kleber, dentro desse contexto todo que nós estamos falando, esse comparativo aí que nós vimos de uma cultura empreendedora em estados vizinhos do Nordeste, o Ceará, o Piauí. Veio a pandemia, qual é o legado para essa cultura empreendedora que o senhor acredita, como estudioso, que a pandemia deixou para o empresário brasileiro? Nesse aspecto, eu acho que eles atentaram. Que a pandemia destruiu, basicamente. Aqui só no Piauí fecharam mais de 20 mil empresas. Imagina a nível nacional, quando se fala de Brasil. O impacto para o PIB foi um desastre, né? Consequentemente, total. E eu acredito que os empresários agora perceberam a importância de irem ou se agruparem, independentemente do setor que eles trabalham, seja farmacêutico, bioquímico, da construção civil, etc., etc., para levarem suas demandas, principalmente para o Congresso Nacional, para o Executivo, e mostrarem que, olha, nós temos determinadas condições de contribuirmos com essa retomada do crescimento. Mas isso tem que ser uma iniciativa também deles, não é aquela coisa. Quem são os principais interessados? Eles que são os prejudicados, porque perderam a capacidade total de arrecadação. Então, a situação, hoje, o empresariado brasileiro é muito difícil. E, dadas as razões, nós mencionávamos aqui, por exemplo, a questão dos impostos e essa questão dos ICMS, que tem uma variação. Quanto mais pobre o Estado, maior o ICMS. Então, isso inverte a lógica completamente de incentivo de produção ou de gerar esse ambiente produtivo. Essa ambiência produtiva, realmente, no Brasil, o governo, é aquela velha história, trabalha contra o empresário brasileiro. Mas, então, o senhor acredita que essa mentalidade de não serem os empresários tão reféns do poder público, isso foi mais aguçado nesse período de pandemia, eles ficaram mais mortificados com essa situação, porque se viram extremamente reféns das decisões que vinham em ordem hierárquica, vamos dizer assim, do governo federal, no funcionamento dos seus negócios, nas demandas mais urgentes que o empresariado desejava e que não conseguiu almejar? Sim, porque você imagina, quando se fecha qualquer ramo da economia, aquilo é uma cadeia. Sim. Então, você fecha um ramo da economia durante um determinado período de tempo, aquilo leva um tempo para recuperar. Então, eles perceberam, olha, isso é um efeito em cadeia. Sim. Que vai desembocar em prejuízo para todos nós, né? Então, eu acho que eles começaram a perceber isso e estão se articulando. E aqui, pegando aqui o nosso caso, eu hoje vejo no nosso estado movimentos empresariais que antes não existiam, né? De discutir, de levar as demandas, de apresentarem para o público, mostrar o empresariado, ele não é o vilão da história, ele contribui substantivamente, é quem deve ser o promotor, protagonista do desenvolvimento. Sim. Também. Não o Estado, porque o modelo Estado de desenvolvimento está superado. Tá? O Estado não tem condições de manter benefícios indefinidamente sem uma contrapartida. Tá? E aí por isso que eu menciono que tem que haver essa articulação, Estado, mercado
e as universidades, porque a universidade é onde produz a tecnologia junto com as empresas. É assim no resto do mundo. Tá? Nos grandes países funciona essa lógica de ter um produto X, uma grande empresa tem, ou uma média empresa tem, vamos desenvolver, investir recursos. Eles não veem como prejuízo, é investimento. Eu sei que eu não vou ganhar nesse mesmo ano, ou daqui a um ano. Mas eles pensam diferente da gente, né? O doutor acredita que o agronegócio no Brasil conseguiu sair na frente nessa mentalidade com tecnologia, com avanço, não esperou incentivos exatamente? Eu vejo hoje o setor de agronegócio no Brasil como algo completamente independente, andando anos-luz à frente de outros setores da economia. Sim, sim, Virginia, completamente, né? Tanto que aqui no nosso estado, nós já temos tecnologia 5G lá, né? No setor de produção do agrobusiness. Nos né? cerrados. Nos cerrados, tá? Então, mas como você diz, é inteiramente independente das ações do Estado. A infraestrutura mínima necessária, não temos rodoviária, ferroviária, nem aeroportuária. Então, como é que esses caras rompendo desafios, né? É incrível. O agronegócio hoje, eu acredito que é bem independente, de forma que os governos, eles pedem reverência aos empresários do agronegócio. É como se eles fossem emblematicamente o sonho de consumo de quase todas as cadeias produtivas de negócios no Brasil. Eu fico muito admirada, feliz de ver o agronegócio brasileiro sendo respeitado fora do mundo e sendo respeitado pelo setor público no Brasil. Devia servir de plataforma para outros segmentos da economia, doutor. Principalmente, Virginia, aqui no nosso caso, o outro exemplo é a questão da energia renovável, que nós temos a potencialidade enorme, que se desenvolve também com investimentos externos, não internos também, mas da iniciativa privada, onde são criados determinados entraves, eu digo em termos burocráticos, para que as empresas venham para cá. Isso precisa ser rompido, essa mentalidade tem que ser dita, olha, tem que flexibilizar essas normas de criar problema para quem quer investir. Isso, se é para o grande, o pequeno, imagine para o grande, tá? O empresário. Eles se sentem completamente, não, eles são amordaçados nesse sentido para desenvolver essa cultura. Tá? Então, eles reclamam bastante e com razão. Não há como você gerar uma cultura de inovação, de empreendedorismo, de mudança do setor produtivo brasileiro com tantas amarras que o Estado impõe ao setor empresarial de um modo geral. A Rede Meio Norte de Comunicação, nossa entrevista está sendo transmitida aí para 16 estados da federação. Estamos também no YouTube, né, para o mundo. E quando a gente está falando sobre isso, o doutor Kleber citou aqui um exemplo de movimentos que nascem no Nordeste, como é o caso do Ceará, que acabou sendo vitrine para o mundo de revolução. Claro que o Ceará ainda tem seus erros e contradições, desigualdade social, uma série de situações que precisam ser corrigidas. Mas o mundo atesta o desenvolvimento econômico do Ceará perto dos estados vizinhos de forma surpreendente. No Piauí tem um movimento empreender que tem crescido em diferentes regiões, associações do Nordeste, associando-se a municípios. É um movimento ainda que a população precisa descobrir, que a população também pode ser muito assistida e a economia muito motivada pelos empresários locais. A gente, quando faz uma entrevista como essa com o senhor, quer justamente chamar a atenção da população, principalmente do Nordeste, que ainda depende muito do público, com auxílios que nós sabemos que existem maciçamente no Brasil, mas o Nordeste tem um alto índice de auxílio para as famílias mais carentes. E o empresário precisa ser visto de uma forma justa, que gera emprego, gera renda e paga muito imposto, né, doutor Kleber? Muito, excessivamente, basicamente, se você tem uma empresa que tem, sei lá, 1.000 empregados formais, ele vai pagar muito de imposto. Então, o imposto inibe completamente a possibilidade dele investir. Ele tem que ter o lucro exatamente para que possa gerar um lucro, para que possa investir e, consequentemente, contratar mais. Mas a nossa visão é um pouco contrária a isso, né? Que é punir. E eu acho que esse é um dos grandes equívocos de ver o capitalismo como um problema. Tá? E não é, eu sempre repito isso. Digo, olha, quem inclui mais são os países mais desenvolvidos na área de capitalismo, de ciência e tecnologia. Onde estão as melhores universidades, onde estão os grandes centros de pesquisa do mundo. Melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida, segurança, porque isso é todo um conjunto. Tá? Claro. Quando tem uma melhora no setor, vai tendo a melhoria em todos os outros. Tá? Então, você certamente já teve experiência no exterior.
Então você vê como que as coisas funcionam. Eu cito esse exemplo, me permita, certa vez, na experiência que eu tive no exterior, eu estava em Berlim quando eu vi, lá tinha a Universidade da Mercedes-Benz. A mentalidade é outra, né? É parceria. A Universidade da Mercedes-Benz, formando os jovens, profissionalizando. E ele forma para a Mercedes e forma para o mercado, né? E também, assim, que consegue... E forma cidadão também. É tudo isso, né? Isso é uma coisa conjugada, não é separada. Claro. Tá? Então, isso é muito importante, ter essa visão de que esse setor precisa dialogar muito, dialogar até mesmo às vezes chegar e dizer, olha, nós temos isso e queremos tal coisa. Porque o público existe no limite para facilitar essa questão de auxiliar o mercado a gerar riqueza. E só gerando riqueza se distribui renda. Olha, eu queria agradecer o professor pós-doutor, né, em ciência política e muito mais, que seu currículo é extenso. Se dedicou muito aos anos de estudo, 25 anos se dedicando a ser esse homem com essa formação internacional. Reside aqui em Teresina, no estado do Piauí, cidade da Rede Meu Norte de Comunicação. Tem dado contribuição para os centros acadêmicos, dividido, compartilhado conhecimentos. Queria lhe agradecer por ter vindo até aqui, doutor Cleber, para esse bate-papo. Eu que agradeço, Virginia. Então, estamos sempre à disposição para discutirmos temas importantes como esse, de interesse nosso, do nosso estado e do nosso país, né? Consequentemente, é um prazer enorme estar aqui, né, com você. Muito obrigada. Até a próxima oportunidade. Tá. Gente Negócios, vai para um rápido intervalo comercial. Gente, não sai daí não. Já, já, a gente volta. Olha, e você sabe, a Farmácia do Coração, aquela farmácia de bairro com equipe super engajada, nós estamos falando da Drogarias Ferreira para você. São quase 2 décadas de credibilidade no setor farmacêutico, uma das redes de farmácias mais queridas do Piauí. No Dirceu, Porto Alegre, Parque Piauí e Morada do Sol, tem Drogarias Ferreira. Nas Drogarias Ferreira tem os melhores preços da capital do Piauí. E todo sábado tem promoção de fraldas infantis e também adulto. Nas Drogarias Ferreira, também o programa Vale Mais Saúde, que é sucesso, onde o seu medicamento de uso contínuo sai com desconto de mais de 40%. Ótimo, né? E na compra de medicamentos de uso contínuo, genérico, leve 3 e pague 2. A Drogarias Ferreira tem no seu DNA a afetividade pelo consumidor. Atendimento ao cliente bem primoroso. Lá, cliente não é só mais um número. A farmácia de bairro que preza por receber famílias de consumidores amigos. O que é prioridade para você? Na Drogarias Ferreira, a prioridade é o cuidado com a sua saúde. O carinho, a atenção e o zelo em cada atendimento são a marca registrada. Com mais de 17 anos de história, as Drogarias Ferreira já fazem parte da vida dos teresinenses. Conheça as unidades localizadas no Dirceu, Porto Alegre, Parque Piauí e a mais nova, na Morada do Sol. Drogarias Ferreira, zelando pela sua saúde. Agora a gente vai falar do segmento imobiliário. R3R, tudo em um só lugar. A imobiliária R3R é tudo em um só lugar, você sabe, né? A maior no segmento imobiliário do Norte e Nordeste. Então, a imobiliária R3R possui um grande time especializado em oferecer os melhores serviços e produtos para você. São mais de 10 anos gerando relacionamento com resultado e boa reputação nos mais de 30 mil clientes que conquistaram o tão desejado lar. A imobiliária R3R está em mais de 150 empreendimentos. São 65 exclusivos no Piauí e também no Maranhão. A imobiliária R3R tem sede em Teresina, filiais físicas em Piripiri e Parnaíba e um atendimento online também fantástico. Quer alugar ou comprar? Imobiliária R3R é tudo em um só lugar. Telefone no seu vídeo. E a gente está sempre falando de saúde no Gente Negócios. Então chegou o momento. Traumaflan. Traumaflan ajuda a melhorar o sintoma de travamento, contusões, dificuldades de locomoção. Traumaflan contribui para uma vida mais saudável, sem aqueles incômodos nas costas. Traumaflan ajuda a melhorar a circulação nas pernas, pois tem uma fórmula com castanha da Índia. Olha só, Traumaflan ajuda a aliviar os sintomas provocados pelo cansaço nas pernas, tirando aquele peso que incomoda várias vezes ao dia. Você sabe como é que é isso, né? Traumaflan é o seu aliado para contusões, tensão
muscular, torcicolo. Incomoda muito, né, gente? Traumaflan é só massagear o local do incômodo. É o fim do ai. Health do Brasil, excelência em saúde. Traumaflan. Tem gente que gosta de viver com aquele nas costas, torcicolo, tendinite, aquela falta de circulação. Traumaflan veio para acabar com esses vilões. Traumaflan tira toda aquela Traumaflan, o alívio para o dia a dia. E ainda sobre saúde, Arthrodex para você. Nosso assunto agora é saúde. Para ajudar a eliminar o incômodo nas costas, Arthrodex Trate M vai ajudar você que vive sentindo aí artrite, artrose, não sabe o que usar? A Arthrodex Trate M vai ajudar a solucionar. Arthrodex Trate M é o primeiro colágeno com condroitina e é o primeiro no Brasil. Arthrodex Trate M atua em dupla ação. Ele ajuda a melhorar os incômodos do pescoço, olha só, do ombro, pulso, dedos e ajuda a proteger todas as suas articulações. A Arthrodex Trate M possui um composto mais completo com colágeno tipo 2, MSM, vitamina D e vitamina K também, tá? A Arthrodex Trate M é sua solução com o maior índice de regeneração das cartilagens do corpo humano. Importante, né? A Arthrodex Trate M contribui também para a sua vida tornar-se mais saudável. E assim, né? Com o movimento que é o que a gente quer. A Arthrodex Trate M é o especialista das articulações. A Arthrodex Trate M, flexibilidade para qualquer idade. Health do Brasil, excelência em saúde. Aqui em casa, acabou esse problema de ficar travado. Quase enferrujado. O efeito dos analgésicos não duram muito tempo e você não sabe mais o que fazer para eliminar os incômodos nas costas, como a artrite e a artrose. Arthrodex Trate M é o primeiro colágeno com condroitina que atua em dupla ação. Não apenas alivia os incômodos, mas é seu aliado diário para as articulações. Arthrodex Trate M, flexibilidade para qualquer idade.